Winnicott é um autor bem importante da psicologia, ele traz que é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto, né, flui da sua liberdade de criação. Somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a sua personalidade integral. Né? Somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Então, é nesses momentos, só ilustrando o que a gente está trazendo até agora, é nesses momentos que a gente se desprende, muitas vezes, de muitas resistências nossas. É um momento muito mais livre. E aí, por isso que a gente tem a oportunidade de entrar em contato com tantas questões nossas também. Mas me diz aí, Sandra, na tua experiência como mãe, como é que esse brincar te ajudou, ou contribuiu, né? Acho que contribuiu é a palavra mais legal. Eu fui uma criança que tive muita oportunidade de brincar, né? Da brincadeira. Eu tenho 3 irmãs e a gente, né, eram os meus pares, os meus principais pares, né? Nas brincadeiras e depois no colégio. Né? Minha mãe sempre muito ocupada, meu pai sempre muito ocupado, não tive essas referências, né? Quando dava, mas assim, minhas irmãs é que foram realmente minhas principais referências aí nessas questões das brincadeiras. E assim, como mãe, eu fui aprendendo também, né? Eu fui uma criança que brinquei muito, mas quando a gente passa para uma outra função, né, eu acho que existe muito esse medo, né, de querer ser, tá dentro daquele manual, de seguir tudo muito, né, dentro daqueles padrões, né, ter uma cartilha. Isso, de fato, né, a gente tem até alguma compreensão, mas eu acho que é na vivência e se abrir para a oportunidade que você vai conseguindo se aproximar desse universo infantil, né? Então, assim, nossa, eu tenho memórias maravilhosas, assim, com o meu filho, de poder estar ali junto enquanto ele estava andando de bicicleta, do engatinhar, né? Do momento do banho. Enquanto isso, para mim, é maravilhoso, né? No Dia das Mães mesmo, ele escreveu uma cartinha para mim, e nesse conteúdo da carta, ele falou do quanto chega para ele as memórias da nossa relação nessa infância, né? De me agradecendo, né? Eu vou incluir o pai também aqui, porque o pai ficou muito, né? A gente fica só nessa coisa, às vezes, da mãe, né? Mas ele agradecendo para mim o quanto que para ele, que hoje ele se sente um jovem feliz, também por ter essas lembranças. Eu achei, eu me emocionei demais, né? Jamais imaginei que ele fosse trazer isso numa cartinha. Então, para mim, foi extremamente enriquecedor, né? Me ajuda e me ajudou e me ajuda até hoje, né? Ter tido essa oportunidade de se aproximar do universo infantil, de estar junto com meu filho, de poder vivenciar. Nem sempre estava afim, né? E tinha minhas coisas também para fazer, dar conta de casa, dar conta das questões de trabalho. E você poder dizer isso para a criança, hoje não dá, eu estou aqui fazendo algo e está tudo certo, né? E está tudo bem. Essa questão da autocobrança, né? Da maternidade que você falou, às vezes a gente entra nesse lugar da culpa, né? Muito forte, e como isso atrapalha, né? Então, você também poder ouvir você, hoje não dá, né? Mas o tempo que dá e que é bom, já valeu. Isso. Quando tu trazes esse registro tão rico, né, dessa tua experiência como mãe com teu filho, até me fez resgatar aqui uma memória de um seriado. Eu trago esse filme seriado, porque é o universo aí sim. Que eu tô sempre em contato. O seriado é This Is Us. Eu acho lindíssimo, inclusive recomendo para todo mundo, porque é maravilhoso. Mas Kate é uma personagem, ela tá na fase adulta da vida dela, e aí um dos episódios ela traz um momento lá, né, da memória dela com o pai dela. O pai dela é falecido e ela sente muita culpa, porque houve um incêndio na casa dela e ele voltou lá para poder buscar o cachorrinho dela. Então, para ela, essas vivências... E aí, enfim, por inalar muita fumaça, ele acabou não resistindo. Resumindo o contexto.
familiar. Então, para ela, todas essas lembranças com o pai são muito, muito ricas. E aí eles estavam, né, os irmãos, são 3 irmãos, estavam revivendo algumas lembranças lá da infância. E aí um trouxe um dia que foi quase que um caos, a mãe deles não estava em casa, se não me engano, os pais tinham brigado. Eu sei que foi um momento ali de muito estresse naquele dia. E a lembrança que ela tinha daquele mesmo dia era uma chuva de confetes e eles comendo pizza junto com o pai deles. Sabe? E o irmão dela, gente, não sei o que, mas esse dia foi não sei o que. Lá, não, mas eu lembro da gente jogando o confete lá na sala, sabe? Então, às vezes, um momento lúdico, o quanto que isso fica registrado, né, na mente da criança. E por que é importante? Ver como ela conseguiu elaborar aquele dia. Então, só trazendo aí esse gancho do que você trouxe, né, com relação a esses registros que ficam e o quanto foi importante até para você, né, como mãe, ter esse retorno do teu filho e você perceber, poxa, que importante, que massa, né? Como ocupa um lugar importante na vida desse... Hoje teu filho é adolescente, daqui a pouco adulto, e ter essa possibilidade de ter esse vínculo seguro, de construir uma relação onde essa criança ela se sentiu validada, ela se sentiu amada, e carregar esse sentimento aí ao longo do desenvolvimento é muito significativo para esse desenvolvimento, né? Da criança que agora tem o apego seguro né? O apego seguro né? Numa linguagem vai, mas eu estou por aqui por perto. Exatamente. Né? Eu deixo, vai, mas eu estou por aqui pelo que tu precisar. Então, construir essa base segura reverbera na adolescência, que é uma fase extremamente desafiadora. Exato. Reverbera na fase adulta, por aí vai, né? Então, as questões de autoestima que o Triolito traz, de confiança, é nessa relação, nessa construção, que necessariamente não precisa ser com o pai e com a mãe, mas, né, com o avô, com o tio, as figuras aí, né, mais próximas. Se a criança tiver essa oportunidade, nessa fase aí, principalmente sensível, vai facilitar, né, esse adolescente, né, que pode, né, na própria questão, que a gente sabe que o sistema de recompensa na adolescência é o que prioriza, né, então ele vai muito pelo sistema de recompensa, isso pode gerar atitudes impulsivas, né, e o quanto que isso pode, na relação que você construiu, nessa base aí, o quanto que isso pode dar uma segurada, né, o quanto que isso pode frear alguns impulsos, né? E na vida adulta, esse adulto mais confiante, né, com autoestima mais elevada. Né? Então, cuidar desse período, né, principalmente da primeira infância, dentro desse contexto que a gente está trazendo, principalmente, vai aí trazer, com certeza, um adulto muito mais feliz, né? Uma autoestima mais segura, mais autoconfiante, sem medo de se lançar, né, para as coisas, sem tanto receio. Né? Medo todo mundo tem, mas não deixar que esse medo paralise. Né? Segurança para enfrentar, para ir com medo mesmo em muitas situações também, né? Que não fique ali paralisado nesses momentos. Inclusive, quando tu trazes essa fala, tem muito a ver, de fato, com a história do livro. Né? Porque justamente Malu, ela vive esse conflito, ela está ali sendo convidada para tantas experiências, tanta coisa nova, e ela fica super empolgada, poxa, o quanto que isso aqui poderia ser legal, e ela quer, e daqui a pouco ela diz, não conheço esse jogo, é melhor ficar aqui no meu cantinho, e aí ela sempre deixa para outra hora. Essa é a resposta que ela dá para vários convites, deixa para outra hora. E foi justamente a percepção dos pais, a observação deles que deu essa segurança, porque esse apego seguro não é fazer tudo para a criança também. É dar a ela a oportunidade de saber que ela tem uma segurança ali, que se algo não sair exatamente como planejado, ela pode ter suporte. Se ela precisar, tem alguém ali para dar suporte
a essa criança. E esse olhar para mudanças de comportamento, para repetições de comportamento, a gente consegue ter, inclusive, no brincar. Né? Nessas relações, a gente pode observar muitas questões dos nossos filhos, que é isso que acontece no livro. Os pais observam essa repetição, né, dessa frase para ela, dessa resposta que ela dá para muitas questões. Fala com ela e dá esse suporte. Aí é quando ela, ao se sentir validada, ela vai lá e começa a se abrir para as experiências do mundo. Não necessariamente precisando desse outro para se lançar, mas entendendo que se ela precisar, ela vai ter um suporte. Justamente é esse o objetivo do livro. Tanto trabalhar diretamente com as crianças essa questão de segurança, né, de autoestima, mas também com esses pais. É uma ferramenta também para esses pais conseguirem adentrar no universo da criança, né, e se comunicar com elas de forma assertiva, sabe? Porque é muito fácil, por exemplo, a gente chegar e se comunicar com essa criança na nossa perspectiva do adulto. Ai, não, mas por que você não foi? Que besteira, não sabe, aprende. Para criança é muito mais intenso do que isso. É olhar assim e dizer, mas e se não der certo, o que é que pode acontecer? Poxa, se não der certo, eu estou aqui. A gente vai junto, ou enfim, temos outras oportunidades de aprender também. Então, isso é muito mais importante. Não a gente chegar com todas as respostas, mas entender quais são as perguntas do meu filho. Para entender quais são as perguntas do meu filho, eu preciso estar conectada com ele. E o brincar, ele traz muito isso. Sandra, a gente tá bem. Daqui a pouco o Instagram vai dizer aqui para a gente ir encerrando. Então, como a nossa proposta é também pensar no como, a gente falou tanto da importância dessa relação, do fortalecimento do vínculo, que é que a gente poderia contribuir aí, né, sobre esse brincar por idade. Porque o como, ele vai falar muito também da fase do desenvolvimento da criança, né? Um autor super importante que traz esse desenvolvimento cognitivo a partir das idades, inclusive na minha clínica e na minha avaliação, para poder trabalhar as questões da criança, eu uso muito como referência Piaget, as fases do desenvolvimento, né, do Piaget. Então, me conte aí, Sandra, o que é que você percebe que é interessante, assim, por idade, para as crianças? Aquele momento, né, de 0 aos 2 anos, como eu falei anteriormente, é muito essa parte sensorial, né? Poder estar estimulando essa parte sensorial, dos sentidos, né? Então, trabalho com tinta, com diferentes texturas, né? Com musiquinhas, né? Na hora do banho, utilizar aquele banho como forma de brincadeira. Então, esse período aí, o sensório motor, né? Enrolar a criança, né? O momento do engatinhar. E, né, para essa fase aí, eu diria que é estimular essa parte sensorial, né? Aguçar os sentidos, o tato, brincar, né? Com comida, né? Com diferentes texturas. Eu sugeriria essas situações lúdicas, atitudes lúdicas que necessariamente não se desenvolveu no brinquedo, mas que possa, naquela brincadeira, naquele estágio, né, aguçando esses sentidos, fortalecer aí esses laços afetivos. Né? Quando a criança está maiorzinha, já por volta ali dos 3, 4 anos, já começa aquela questão do faz de conta, né, das brincadeirinhas, de casinha, de carrinho, né, a questão dos personagens, né, de você poder estar aí dentro, atenta a esse universo da criança. Então, faz de conta, lê historinhas, né, isso aí, nessa fase, é extremamente o período que a criança está muito magnetizada, né? Com esse imaginário, essa questão das fantasias, elas estão, né, ali borbulhando muito. Então, brincar desse faz de conta é extremamente importante. Então, brincar de comidinha, brincar, né, de poder de médicos, né, de engenheiro, e aí a criança vai entrando nesse universo, né, real, de uma forma lúdica, e ali também construindo, elaborando situações, né,
Eu diria que mais para frente um pouquinho, na faixa etária já dos 5, 6 anos, entrar muito com a questão dos jogos, das brincadeiras, né? Dos joguinhos de regra, que é uma fase que a criança ela está ali, né? Às vezes se sentindo muito empoderada, né? Então as brincadeiras, joguinhos de regra, vai dar a ela a oportunidade, né, de vivenciar o perder, o ganhar, né? É minha vez, é tua vez, né? É, resolver problemas, joguinhos de tabuleiro, né? E as brincadeiras livres também, né? Movimentar esse corpo, estar ali resolvendo problema, né? E diria que nessa fasezinha aí, entrar mais com essa questão, não é um padrão, né? Você vê que tem crianças, às vezes, maiores que ainda que gostam de brincar, né? Daquelas brincadeiras mas dentro da faixa etária a gente percebe, né, que há um interesse e ajuda a desenvolver, né, essa questão cerebral com determinadas brincadeiras, né? Eu falei aí do período dos 5 aos 6 anos. Você teria mais alguma sugestão? Pronto, o que eu queria contribuir em relação a essas questões do como brincar. Primeiro, respeitando essa fase do desenvolvimento dos nossos filhos, porque às vezes a gente quer, sei lá, brincar. Porque você também se você antecipa muito, né, Camila? Isso. Se você antecipa muito, né? Se você. E a questão do excesso também de estímulo, né? Isso. Se você estimula demais, aquilo deixa de ser prazeroso para ser estressante. Vira quase algo pedagógico. Eu estou aqui para aprender alguma coisa. Exatamente. Já deixou de ser lúdico, de ser um momento livre, um momento de expressão. Então, por isso que a gente está trazendo tanto essa questão de fases do desenvolvimento, para a gente entender quais estímulos, enfim, quais áreas que são interessantes de ser estimuladas a partir, né, dessa fase do desenvolvimento. Como a Sandra falou, isso não é uma coisa rígida, mas a gente precisa entender um pouco o que é esperado para aquela fase do desenvolvimento, em que áreas a gente pode fortalecer esse desenvolvimento também a partir desse brincar. E um outro ponto bem importante é conhecer os nossos filhos, porque a gente pode brincar de diversas coisas a partir do interesse das nossas crianças, né? Sei lá, eu quero trabalhar com a pintura, algo nesse sentido. Se eu for lá, vamos pintar aqui essa casa. Talvez aquela casa não tenha um sentido para a criança, mas sei lá, vamos pintar um lagartixo ou os carros enfim, aqueles personagens que são prazerosos para a criança. Eita, aí a criança já se anima, né? Ai, o que eu posso pintar? E a gente pode trabalhar escolhas. Aí esse é teu, é livre. Tu pode pintar do jeito que tu quiser. Então, assim, a gente também conhecer o nosso filho, né? Se é um quebra-cabeça, poxa, que legal. A gente está numa fase que é importante estimular esse raciocínio lógico. Eu vou comprar um quebra-cabeça, eu vou escolher um quebra-cabeça, sei lá, de algo que não faz sentido para o nosso filho. Eu posso buscar o que é que ele gosta, para que tenha ali o interesse para ele nessa ação. Muito mais fácil dele se engajar na atividade e de ser um momento prazeroso se a gente considera, né, o que o nosso filho gosta, as preferências do nosso filho também nesse momento. Eu acho que esse é o ponto de partida. Entrar no universo dele, né, Camila? Entrar no universo da criança. Não impor algo, né? Eu trouxe aqui, vamos fazer. Ah, não, filho, tem que fazer. É o nosso momento de brincar. É muito mais legal quando a gente... tem uma surpresa pra tu. Trouxe um negócio que eu acho que tu vai gostar. Então, o que é? A criança já tá ali envolvida, já tá super curiosa. E aí a gente traz algo que tem a ver com as preferências dele. A gente traz sei lá, uma bola que tem um bonequinho lá do personagem, o Ben 10. Ou a gente traz, sei lá, um jogo de tabuleiro, dependendo da idade da criança, de Star Wars. E aí aquela criança ama Star Wars. Isso é muito mais motivador do que simplesmente ter aquele jogo, né? E fazer aquele jogo. E aí enriquece essa relação, porque ele olha, poxa, eu estou sendo observado. Claro que isso não vem como algo tão cognitivamente específico, assim, a minha mãe me observa, isso é sentir. É muito mais emocional, né? Mas de se sentir validado. Minha mãe sabe o que eu gosto. É isso que fortalece esse vínculo. Então, se eu pudesse enriquecer mais o que tu estás trazendo, né? A partir dessas faixas etárias,
de 0 aos 2 anos é esse período sensório-motor, né, trazido por Piaget. Então, está trabalhando muito mais essas questões, tanto de habilidades mais motóricas, grossas, como pegar, segurar. Então, se a gente pensa em recurso, em brinquedos mais fáceis de manipular, de manusear, sonzinhos. Então, é o momento da gente ler historinhas para essa criança, de trabalhar com músicas com ela, de ter essas experiências com tintas, com outras texturas. Coloca essa criança para fazer ali uma massinha e experimentar texturas. Eu acho que esses 2 anos iniciais são muito importantes, porque ela está experienciando esse mundo, ela está chegando aí. E ela precisa se perceber a partir dessas experiências também. E aí, entre esses 2 e 7 anos, a gente já está nesse estágio pré-operatório, né? Que chama o Piaget. E aí é quando começa essa questão da fantasia, como Sandra trouxe. E aí a gente pode começar a trabalhar esses pensamentos mais lógicos a partir desse universo aí da fantasia. Então, é a fase que as crianças adoram, por exemplo, se fantasiar e se vestir e entrar naquelas historinhas, né? É um momento tão rico. Dos 2 aos 7 anos enfim, maravilhoso aí para esses pequenos experimentarem papéis, trabalhar junto com essas historinhas também. Gente, com uma historinha infantil a gente consegue trabalhar tantas coisas, né? Nossa, um livro clássico, Os contos clássicos, né, também. Os contos clássicos, né? Três Porquinhos, Pinóquio. A gente olha, Chapeuzinho por exemplo, pro Pinóquio. Aí a gente já pensa, não, vou trabalhar mentira com Pinóquio. Mas, gente, Pinóquio, ele trabalha ali com as expectativas dele e a do pai. Então, a gente trabalha a relação pai e filho. A gente vê ali um conflito da criança, de um boneco que vira uma criança. Então, a gente pode trabalhar mudanças ali, sabe? E a criança ela pode introjetar e se perceber a partir dessas histórias. Então, essa fase do desenvolvimento ela é muito interessante para a gente. A questão do premonitório, né? De poder, né? O quanto ele foi levado, né? Por aqueles 2 personagens. E o quanto que ele entrou naquilo, né? O saber dizer não, o conseguir dizer não, por que é que eu fui, né? A questão do princípio do prazer, né? Então, ali você pode trabalhar muitas temáticas, né? Isso. E aí, entre esses 2 e 7 anos, a gente pode utilizar muito esse brincar para a expressão de sentimentos. É esse momento que a criança está muito aberta, né, nesse lado de expressão. Mas a gente pode trabalhar também, se a gente pensa em recursos, colagem, massinha, blocos de montar. Enfim, são materiais aí que a gente pode ir inserindo o universo da criança, como a gente trouxe anteriormente, criar coisas ali. Então, é com a massinha que a gente vai entrar. Eita, tô ouvindo aqui um retorno. Mas é com a massinha que a gente vai ali brincar sobre o personagem que ele gosta, por exemplo. A gente não precisa simplesmente brincar com a massinha. Não é o recurso por si só, como a gente conversou. Fazer a massinha, né, Camila? Isso. Fazer a massinha. Fazer essa massinha. Porque a gente não está ali, né, desenvolvendo habilidades, né, a brincadeira, e depois construir algo, né? Mãe e filha ali junto, criança como adulto, muito bacana. Isso. Então, é muito isso, sabe? A gente não utilizar o recurso simplesmente como um recurso, mas entrar no mundo dele a partir desse recurso. Então, ali eu estou no momento mãe e filha, pode ser um momento de atividade livre, com essa, por exemplo, o exemplo da massinha, mas eu posso criar algo, vamos criar, sei lá, a casinha dos 3 porquinhos com essas massinhas, se é algo que a criança gosta, se é uma história que a criança gosta, vai fazer muito mais sentido. Cada um faz o seu, e ali ele está desenvolvendo habilidades e relação também, né? E aí, um pouquinho depois, entre os 7 e 11 anos, a gente já está nesse período operatório concreto, né, Sandra? Onde a criança já está aí se percebendo mais a partir da formulação de regras, já está compreendendo muito mais esse contexto. Enfim, já está se organizando muito mais no raciocínio. Então, a gente já pode utilizar-se de brinquedos como quebra-cabeças,
jogos Sim. mais livres, assim, né? De pensamento mais rápido, de raciocínio, mas a gente pode utilizar memória, quebra-cabeça, todas Baralho, essas. dominó. Mais algum que tu acha interessante nessa fase do desenvolvimento, Sandra, entre 7 e 11 anos? Os jogos de circuito, né? Que envolve dado, né? É bem importante, porque a gente trabalha tanta coisa também, né? Além da questão relacional, mas o esperar a minha vez, né? É a tua vez, é a minha vez, né? O quanto que você observa como é que a criança lida, né? Com o perder, com o ganhar, né? Tem jogos que você tá bem prestes a ganhar, mas acontece alguma coisa, você termina perdendo todas as cartinhas, né? E ver como é que a criança reage àquilo tudo e poder ter uma oportunidade de conversar sobre aquela reação, né? Como ele se sentiu. Então, os jogos facilitam, né? Os joguinhos de regra facilitam bastante isso, né? E as brincadeiras livres, né, Camila, também. Em todas as fases, a brincadeira livre, eu diria que é importante. Né, Porque é a partir também desse corpo, né, de ter o controle desse corpo, né, essa noção corporal, né, o eu posso, quanto que isso também vai reverberar positivamente, né, para essa questão da autoconfiança, do que eu posso, né, esse corpo, né, bem trabalhado, ajuda bastante. E aí, entre esses 7 e 11 anos, eu acho que também quando se começa a fazer bem sentido também, a partir dos 5, acho que a gente já consegue inserir mais jogos de tabuleiros também, né? Com regras mais estruturadas. Enfim, é bem interessante. E é isso, Sandra. Eu acho que se fosse para refletir como brincar, acredito que essa separação aí, a partir desses estágios de Piaget mesmo, dão uma boa orientada nesse respeitar, né, cada fase do desenvolvimento e o que é interessante de ser estimulado, sempre considerando as preferências desses filhos, né, porque precisa fazer sentido e ser prazeroso para ele. Então, o que eles gostam, as habilidades deles também, olhar para esse filho para poder conseguir ser mais assertivo mesmo na hora desse brincar, ter esses momentos mais livres também, como a gente trouxe, né? Esse brincar, ele não necessariamente envolve um brinquedo, mas uma atitude lúdica, né? Então, a hora de cozinhar, ela pode ser um momento lúdico também, a hora do banho, enfim, tantas outras questões, né? O universo da criança, ele é lúdico e a gente deve considerar muito essa criança para poder propor algo ou se inserir aí nesse universo. Tens alguma outra contribuição em relação a essa questão? Eu trouxe algumas sugestões, né? Que eu utilizo já, assim, sugestões para os pais também, né? Que é esse livro aqui. Pompeia foi até minha professora na pós, assisti várias palestras dela, que ele fala muito dessa questão do neurodesenvolvimento. No finalzinho tem várias sugestões também de brincadeiras, dependendo da faixa etária. Sugeriria esse livrinho. Depois eu posso até postar, né? A gente pode postar, né, Camila? Sim, sim. Tem esse aqui, a arte de desenvolver vários tons de azul, receitas de brincadeiras. Maravilhoso. Né? Que às vezes os pais precisam mesmo, né? Dessa orientação, ó. Né? A brincadeira tal. Ensinar mesmo, né? Os pais, que às vezes se perdem nas memórias e tudo. Então, tem livros muito bacanas. Tem esse aqui também, do Andar ao Escrever. Bem bacana esse livro também. Fala dessa questão corporal, da parte motórica, né? Tem muitas brincadeiras legais aqui. E eu ia pedir para tu, para a gente brincar de alguma coisa que a gente vê, né? Como uma atitude que não pode ir. Claro, mas com certeza. Brincar que sou eu, só quero uma oportunidade. Bom, quem estiver aí na live pode participar também, né? Sandra, eu também tenho umas bibliografias, né? Sugestões de livros. Aí o que é que eu posso fazer, Mostra gente? aí. Se vocês têm interesse, né, em receber essas sugestões de bibliografia, tira um print aí da nossa tela,
para poder... E marca a gente, que aí a gente vai saber quem é que está interessado nesse tipo de material. E a gente encaminha essas sugestões para vocês. De livros que podem facilitar. Então, tenho... como eu trouxe até em outra live também, tem livros que falam sobre brincadeiras que utilizam recursos simples que a gente pode ter em casa, mas eu tenho livros que falam de brincadeiras que a gente só precisa utilizar nós mesmos, e é isso. Então, tira o print, marca a gente, que a gente envia essas sugestões de bibliografias direitinho. Agora, Sandra, me conte aí, que brincadeira você separou pra gente? A famosa dedonha, né? Se eu brincasse... Claro, né? Vamos ver primeiro qual é a letra que cai, né? E falar qualquer palavra que caia com aquela letra. Porque tem o nome, lugar, objeto que você classifica, né? Mas vamos aí só pro finalzinho da live pra gente brincar. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3 e já, e tu coloca. 1, 2, 3 e já. Colocou depois, não foi? Oi? Saiu que letra? A, B, C, D, E. Né? Pronto, vou falar uma palavra. Elevador. Escola. Quem quiser pode participar, hein, gente? Vocês podem botar aí no chat. Ervilha. Como? Ervilha. Elefante. Espelho. Ai. Escolha. Estrela. Ai. Europa. Escola. Já falei. Eu já falei escola, hein? Eu já falei. Apareceu Helder ali. Vamos para outra letra? Ai, vamos. 1, 2, 3 e... Já. Tá roubando, não, você é a primeira. Você falou depois. 1, 2, 3 e... Já. G, né? Isso, G. Gato. Essa palavra é minha. Gruta. Girafa. Goiaba. Gafanhoto. Grande. Golfinho. Drama. Guirlanda. Grêmio. Deixa eu ver. Vocês podem participar também no chat. Guitarra. Guitarra, boa. Gafanhoto. Já falei, não? Eu não ouvi, não. Alguém ouviu aí gafanhoto? Gente, teve gafanhoto. Vai. Mas eu acho que é isso, né? Enfim, poder aproveitar, né, essas oportunidades para estar ali se aproximando, né, do seu filho, desse universo que é tão lindo, né, que passa tão rápido, né, quando a gente olha, já passou. E o quanto que isso, olhar de forma para a questão da saúde mental mesmo, né, Camila? Eu acho que foi bem importante essa tua ideia, né, de trazer a dedonha aqui no final, porque é o que a gente estava falando. Às vezes a gente não precisa exatamente de um recurso, é de uma atitude lúdica. A gente fez aquela brincadeira e eu realmente estava me divertindo aqui, tá, gente? Sem precisar utilizar nenhum recurso, só a gente mesmo. E a nossa presença, a gente está envolvido nesse momento. É assim também com os nossos filhos. Alguns filhos, eles não precisam de grandes brinquedos, não precisam daquele último lançamento do brinquedo especial, eles precisam de presença. É isso que eles buscam muitas vezes, desses adultos de referência, né? É dessa presença interessada e essa presença que considere ele, que esteja ali realmente considerando suas preferências, ter um olhar, de fato, carinhoso com esses pequenos mesmo. E essa é uma proposta, inclusive, do livro, né? Que faz parte aí dessa semana de lançamento. Ser esse facilitador para que a gente consiga entrar no universo da criança. Não só para fortalecer habilidades, mas para se relacionar com ela. Ser uma porta de entrada nesse mundo da criança. E é isso, eu queria agradecer, Sandra, por você ter aceito esse convite. Obrigada a você, Camila. Te agradeço demais. Foi um prazer. Brevemente nos encontraremos, não é?
Estou esperando o Sábado. café. E agradeço muito vocês também que ficaram aqui com a gente, que participaram por algum momento e os que ficaram aqui até o final. É muito bom ter a participação de vocês aqui também. E é para vocês que a gente organiza esses momentos. Hoje à noite tem mais uma live. A gente vai falar sobre a importância da leitura aí como um facilitador do desenvolvimento da linguagem. Então, a leitura na infância, o quanto ela pode ser um facilitador para esse desenvolvimento. Pode ser uma ferramenta, né? Para o desenvolvimento dessa linguagem. Então, hoje, às 19h30, eu vou estar junto com a Fono, Karina, que é maravilhosa também. Ela trabalha com as demandas de alimentação, de desenvolvimento da linguagem. Então, a gente ainda tem aí 3 lives com convidados maravilhosos também aí para estarmos aproveitando esses momentos essa semana aí de lançamento. Lembrando que até o final dessa semana a gente tem condições especiais para poder adquirir aqui o livro. A gente tem o livro mais um jogo de tabuleiro bem legal. O objetivo do jogo de tabuleiro é facilitar esse autoconhecimento das crianças, facilitar essa expressão delas, que casa muito com a proposta do livro, porque a temática principal do livro é autoestima infantil. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, eu sempre esqueço de falar nas lives, é que quem quiser um outro canal de comunicação para conversar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil, eu tenho um canal no YouTube. Eu vou deixar o link aí nos stories para ser mais fácil de vocês encontrarem. Podem se inscrever por lá, que eu posto vídeos com frequência lá. E agora eu tô com outro canal de comunicação com vocês pais. Quem quiser, eu vou deixar o link, mas eu tenho um grupo no WhatsApp agora, que toda semana eu mando conteúdos exclusivos lá sobre infância, maternidade, paternidade, desenvolvimento infantil. Obrigada. E Sandra, fica com você aí a palavra, se você quiser falar mais alguma coisa aí nesse finalzinho de live. Meu amor, só agradecer, tá certo? Agradecer a presença, agradecer o bate-papo, né? Que a gente possa ter aí nessa conversa, ter sensibilizado, né? Mais uma vez, a gente não está aqui para doutrinar, nem para falar o que é certo, o que é errado, mas a gente poder gerar uma reflexão, né? Poder gerar uma reflexão e né, junto com essas crianças, podendo aprender com elas, né? Estreitar esses laços. É isso, tá? Mais uma vez, obrigada. Obrigada também. Para mim foi um prazer e uma honra ter você aqui comigo. E espero vocês aí na próxima live.